Meu nome é Gilmar, me apresentando novamente, né? Eu trabalho aqui na área de manutenção dos produtos DataSul, na área com os produtos, os módulos de controladoria. Então, eu vou apresentar para vocês hoje aqui o tratamento que tem no produto relacionado ao IFRS 16, que diz respeito a CPC 06, revisão 2. Então, o que é o IFRS 16, né? Na verdade, é a empresa que é o controle dos arrendamentos, dos aluguéis que uma empresa faz e traz para dentro do ativo imobilizado dela. Ou seja, eu sou uma empresa, alugo um equipamento, uma máquina, um imóvel, qualquer coisa, né? Eu como locatário, eu estou alugando para eu utilizar aquele bem. E aí eu vou controlar esse bem dentro do meu ativo imobilizado. Certo? Até as versões anteriores da CPC tinha alguns controles, mas não controlava dentro do teu ativo, né? Aí agora não, agora você vai ter que imobilizar esse bem que você está alugando, né, e tratar toda a contabilização como se ele fosse um bem seu. Enquanto você está de posse dele, você está usufruindo desse bem, você vai controlar ele dentro do teu ativo, contabilizando todas as movimentações realizadas com esse bem. Quer dizer, você vai estar aumentando o teu ativo imobilizado com aquele bem que foi alugado. Quais são as principais características, né, desses bens aí que devem ser controlados dessa forma, né? A princípio, a obrigação é para contratos que são superiores a 12 meses, contratos de longo prazo. Contratos de menos de 2 meses não necessariamente precisam ser controlados, podem ser, mas não são obrigatórios. E também ativos que têm um valor expressivo, né? Se você vai alugar uma máquina de pequeno valor e tal, então você não precisa controlar dentro do seu ativo. Você pode controlar como um aluguel e lançar como despesa normal, né? E uma característica também dessa revisão aí da CPC 06 é que você vai calcular o valor presente do contrato que você está fazendo, né? E o valor presente e os encargos envolvidos. Então vamos pensar assim, você vai alugar um prédio aí, que você vai instalar uma empresa, tal, vai fazer um aluguel aí de 20 anos. E aí o valor total desse contrato, né, que você está alugando por 20 anos, ele é de, sei lá, 1 milhão de reais. Só que esse 1 milhão de reais, como ele é de um prazo de 20 anos, pressupõe-se que tem algum juro embutido dentro desse valor aí. Então, o que a norma diz, né? Você tem que calcular o valor presente desse contrato e imobilizar só o valor presente, separando os juros. Você vai controlar esses juros também dentro da tua empresa, da tua contabilidade, mas ele não vai ficar como ativo, vai ficar como ativo só a parte do valor presente, que vai lá para o imobilizado, e a parte dos encargos, né, que vão ser calculados com base na taxa informada do contrato, vai ser contabilizada lá no passivo como uma dívida que você tem, né, como encargos a pagar. E aí, assim, outra coisa que você tem que fazer, assim, como normalmente os contratos são de longo prazo, você tem que separar os valores entre valores que você vai pagar no curto prazo e valores que você vai pagar no longo prazo. Então, nesse exemplo de um contrato de 20 anos aí, você vai contabilizar os primeiros 12 meses numa conta contábil que representa o curto prazo. E o restante do contrato, do valor até o final do contrato, numa conta de longo prazo. Aí, mês a mês, você vai pagando o aluguel referente àquele bem que você registrou no teu ativo. Aí, todo mês, conforme você vai pagando, você vai fazer o cálculo do teu patrimônio lá mensal, o cálculo dos contratos, das apropriações, e aí ele vai trazer o valor que está lá no longo prazo para o curto prazo. Todo mês que você for calcular o teu patrimônio, vai trazer do longo prazo para o curto prazo. Uma outra coisa que é possível controlar também, que também está na norma, é assim, você alugou esse imóvel aí por 20 anos, tal, para instalar a tua empresa lá, e aí no final do contrato você vai devolver. Mas quando você alugou, o imóvel estava em determinadas condições. E aí no final do tempo de uso ali, ele se deteriorou alguma coisa, depredou, quebrou, estragou pintura, enfim. Aí você vai ter um custo para devolver o imóvel, qualquer, né, bem que você alugou, nas mesmas condições que ele estava quando você pegou. Então, eles tratam como valor residual. Então, isso também tem que ser registrado no teu imobilizado,
só que ele fica separado, porque assim, ele imobiliza também esse valor, também calcula o valor presente desse valor e encargos relacionados conforme a taxa embutida lá, né? E vai para o imobilizado. A única coisa que não acontece é que esse valor não é pago mensalmente para o locador. Quando você vai pagar o aluguel mensal, você paga só em relação ao valor do contrato em si. O valor residual é um custo que você vai ter lá no final do contrato, quando você for devolver. Então, ele vai estar no imobilizado, vai estar calculando mensalmente, só que na hora do pagamento, você só vai considerar o valor do contrato, não o valor do residual junto. Aí também, né, os contratos de aluguel, por norma, né, por padrão, eles sofrem reajustes periodicamente, conforme definido. Normalmente é cada um ano, cada dois, enfim, né, determina-se lá no contrato a periodicidade de reajuste. Então, você vai reajustar normalmente, conforme está definido no contrato, o produto também controla isso. E também pode acontecer que você cancele algum contrato. Você alugou lá por um determinado período, mas por algum motivo você vai devolver o imóvel, o bem, a máquina, o equipamento que você alugou, você vai devolver antes do término. Então, você também tem a possibilidade de aquilo ser cancelado. E aí vai baixar do teu ativo. É uma baixa de bem lá que você vai fazer no teu imobilizado. Aí já pensando as integrações que existem no produto, né? Pensando no produto, quais as integrações que tem para você fazer esses controles aí. Então, você tem uma integração com contas a pagar para você controlar o pagamento dos títulos de aluguel daquele contrato, daquele bem que você alugou. Existe uma possibilidade de integração também com o recebimento lá, quem utiliza o módulo de contratos, o módulo de recebimento, porque pode que muitas empresas, para pagar o aluguel, entra uma nota pelo recebimento, uma nota fiscal. Essa nota fiscal vai gerar um título no contas a pagar. Então, também existe a possibilidade de integração com o recebimento, tem algumas empresas que usam, e existe a integração com a contabilidade, né, para contabilizar as movimentações todas que estão no ativo fixo, né, que toda a parte de controle é dentro do ativo fixo, tem a perninha lá do contas a pagar, onde tem a parte de pagamentos, né, mas 90% está dentro do ativo fixo. Então, contabiliza depois, pela contabilização padrão do ativo fixo, as movimentações feitas. Aí, pensando no produto, né, como que foi implementado esse controle no produto? Na verdade, já existia um controle de leasing, né, dentro do módulo de ativo fixo, a gente implementou dentro desse mesmo controle, fez os ajustes necessários para que consiga controlar, obedecendo todas as regras determinadas no IFRS 16. Então, o que eu preciso ter, né, dentro do produto para fazer esse controle, né, para que funcione? Eu preciso ter cadastrado um arrendador, que vai ser o dono do imóvel do que eu estou alugando, né, e um arrendatário, que vai ser a minha empresa. Então, o arrendador, ele é como se fosse o fornecedor, né, pensa no fornecedor do imóvel, que vai receber o pagamento, o título vai ser em nome desse fornecedor, e o arrendatário seria o meu estabelecimento que está alugando o imóvel, que vai usar aquele imóvel, né? Seria o locatário. O arrendatário seria o locatário. Aí eu preciso fazer as parametrizações, né? Além de ter o cadastro do arrendador, arrendatário, preciso fazer as parametrizações para poder contabilizar todas essas movimentações. Então, vai influenciar lá nos parâmetros de contabilização do ativo fixo e também lá do contas a pagar, por causa de uma determinada situação que eu vou demonstrar um pouco, na hora que eu estiver demonstrando, eu vou explicar lá uma integração que pode existir, foi solicitado até para alguns clientes que têm um controle meio específico lá, então pode ter um parâmetro lá no contas a pagar também. Aí tem o tipo de cálculo, né, que a gente, para os controles de leasing, de aluguel, né, a gente usa um tipo de cálculo específico para gerar os registros de cálculo lá nos bens. Então, eu preciso ter o cadastro de tipo de cálculo para ter um tipo de cálculo que eu vou usar dos contratos. E aí, depois, fazendo esses cadastros, eu entro realmente na parte de movimentação, né, que é toda a tratativa para registrar os contratos, registrar os bens, fazer os cálculos, fazer reajuste, fazer baixa, né, todas as movimentações que eu tenho no dia a dia, né, conforme as situações que foram aparecendo. Então, depois que eu fiz os 3 cadastros aqui, eu vou entrar na parte de movimentação mesmo. Então, começa pela implantação do contrato, onde eu vou dizer quem é o locador, qual é o valor, qual é o prazo, qual é a taxa utilizada, vai ter o cálculo do valor presente, né? Todos esses detalhes aí, vai gerar o contrato.
Aí esse contrato eu vou ter que vincular ao bem que eu estou alugando, certo? Aí eu vou lá no meu cadastro de bens, lá de aquisição, e vou registrar o bem que diz respeito àquele contrato. Aí eu tenho a integração, eu posso integrar os títulos por contas a pagar a partir do contrato, então eu tenho o contrato lá, ele tem 24 meses, então eu posso gerar os títulos por contas a pagar, aí eu posso gerar todos de uma vez, eu posso gerar mês a mês conforme eu for pagando, né? Daí tem a parametrização lá, até quando que eu quero gerar. Então eu implantei o contrato, implantei o bem vinculado, ele já gera os registros contábeis da implantação do bem, separando entre imobilizado e encargos, né? Aí eu faço a integração dos títulos. Se eu quiser integrar, eu também não é necessariamente obrigado a fazer a integração pelo ativo, né? Eu posso fazer pelo recebimento ou direto no contas a pagar, a implantação. Aí, mês a mês, eu tenho o cálculo, né? Eu implantei um contrato lá de 24 meses, 60 meses, aí depende conforme foi a negociação, né? Conforme. E aí eu vou calcular. Todo mês eu calculo as apropriações que são referentes aos pagamentos. Na verdade, esse cálculo é mais efeito contábil, né? O pagamento é o título mesmo que foi gerado lá no contas a pagar, né? Então, eu calculo, ele gera o registro mês a mês das apropriações, né? Que vai relativo ao imobilizado e aos encargos. Aí depois eu tenho um processo lá para fazer o reajuste do contrato, né? Conforme foi determinado lá, eu faço o reajuste. Posso cancelar, se eventualmente acontecer alguma coisa, tem uma forma de fazer o cancelamento, que na verdade a gente entende que se você cancelou, aquele bem não está mais no teu ativo, você vai estar devolvendo o bem, né, para a empresa locadora. Então a gente faz uma baixa do bem. Aí a baixa do bem, por consequência, ela faz o cancelamento do contrato. Aí baixa todos os saldos relativos, cancela títulos, se tiver títulos relacionados, vinculados ao contrato, né? E aí também existe o consulta e relatório de contratos para você visualizar as informações, né? Então, basicamente, aqui são as principais movimentações feitas, né, relativas ao controle dos contratos, dos bens que você está alugando, que você está usando, estão dentro do teu ativo. Certo? E aqui tem um link para todas as documentações relacionadas ao processo de controle de contratos. Essas documentações estão separadas em vários processos, né? O processo de implantação, o processo de baixa, o processo de cancelamento, de baixa, de reajuste, né? Então todos os links para as documentações necessárias. Então, quando tiver alguma dúvida nessas documentações, está no detalhamento maior um pouco de como que funciona o processo. Ok? Então, isso aqui é um resumo bem simples do conceito, das rotinas que a gente tem no produto para controlar esse tratamento aí do IFRS 16. Agora eu vou abrir lá a base de dados para demonstrar, e aí a gente vai entrar em mais detalhes do funcionamento aí das rotinas, né? Como que é o processo. Então, como eu falei, né? Tudo começa, na verdade, tudo começa um pouco antes, né? Vamos aqui na parte. Deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui no modo de ativo fixo, né? Na parte de cadastros, né? Só para a gente. Eu tenho aqui o arrendador do leasing, né? Trata como leasing, porque eram rotinas que já existiam, né? Então, aqui eu vou cadastrar uma pessoa física ou jurídica, né? Pode ser uma pessoa física também, de quem eu estou alugando, né? Vou cadastrar o arrendador, seria o locador, né? O proprietário mesmo do imóvel que está sendo alugado. Então, esse é a pessoa externa, né? Que está me alugando o imóvel. Então, eu cadastro aqui com os dados. E esses dados aqui, esse arrendador, esse CPF ou CNPJ, ele tem que estar cadastrado lá como um fornecedor lá no Contas a Pagar. Lá no recebimento, no Contas a Pagar, ele tem que ser um fornecedor com esse CNPJ, porque quando eu for integrar o título, ele vai localizar o título vai localizar o fornecedor por esse CNPJ. Então eu cadastro o arrendador aqui,
pode ser pessoa física ou jurídica, ele tem que ser o mesmo CNPJ ou CPF do fornecedor. Aí depois que eu cadastrei o fornecedor, o arrendador, eu vou cadastrar o arrendatário, que seria o meu estabelecimento, né? Que todo o controle que a gente falou até agora, não só para reforçar, né? É todo controle por parte do arrendatário, do locatário. Né? O controle contábil do locatário, nunca do locador. Então aqui no arrendatário eu vou cadastrar o meu estabelecimento, pessoa jurídica que está alugando o imóvel, que vai usar aquele imóvel e vai colocar dentro do ativo imobilizado do estabelecimento. Então aqui também é um cadastro, né? E esse CNPJ aqui, ele deve ser o mesmo CNPJ do meu cadastro de estabelecimento que eu tenho lá, onde eu tenho né, o estabelecimento que vai usar aquele imóvel. Aquele bem, né? Com a máquina, qualquer que seja o bem que está sendo alugado, né? Então são cadastros bem simples, tal, né? Só para... Aí eu vou cadastrar também o tipo de cálculo. Porque quando eu implanto o contrato, eu vou informar esse tipo de cálculo vinculado ao contrato. E aí aqui eu digo, né, que o tipo de cálculo ele se refere à apropriação de leasing. Então aí quando eu vou implantar o bem, vou começar a calcular as apropriações de leasing mês a mês, né, conforme as datas de pagamento delas, né, eu preciso desse tipo de cálculo para gerar o registro de cálculo lá no bem, onde vai ter o controle contábil daquele contrato ali. Então, aqui nesse tipo de cálculo, que ele precisa existir para que eu gere o registro de cálculo, e aqui a gente tem um parâmetro que eu comentei lá, quando pode ser a integração com o contas a pagar, ou integração com o recebimento, ou módulo de contratos, que é assim, ó, tem esse parâmetro aqui embaixo, ó, gera apropriações de pagamento das parcelas do contrato. Quando a gente começou a implementar esse tratamento de FRS 16 lá em 2018, né, daí as primeiras empresas que solicitaram, que participaram do desenvolvimento, né, e uma delas disse, não, mas eu não quero pagar os títulos aqui pelo módulo de ativo fixo, não quero gerar os títulos pelo módulo de ativo fixo. Eu vou controlar o pagamento dos títulos lá pelo módulo de contratos que tem lá no MS2, relacionado ao recebimento. E aí ele não vai gerar os lançamentos relativos ao pagamento aqui dentro do bem. Porque daí hoje, quando eu controlo tudo no ativo, eu gero os lançamentos de pagamento aqui dentro do bem. Mas essa empresa e depois outras, você me diz, não, eu não quero controlar dentro do ativo, eu quero controlar pelo recebimento, pelo contrato. Então a gente criou esse parâmetro aqui. Então, se você gera os títulos aqui pelo módulo de contratos, pelo módulo de ativo, dentro do ativo, você marca esse parâmetro. Aí quando você for fazer o cálculo mensal, né, aí você gera os títulos lá para contas a pagar, e quando você for fazer o cálculo mensal, ele vai gerar as apropriações relativas ao pagamento. Senão, ele só vai gerar as apropriações relativas à baixa dos encargos mensais. Certo? Então, esse parâmetro aqui é importante porque ele muda a forma de apropriações que ele está gerando. E aí eu posso ter esse parâmetro marcado ou desmarcado, né? E depende conforme a empresa utiliza. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar ali no chat, que daí a Cirlei vai me falando e a gente vai respondendo à medida que for aparecendo, ok? Aí depois disso, eu ainda preciso parametrizar toda a parte, as contas contábeis utilizadas, que daí é lá no programa onde eu parametrizo toda a parte de contabilização, né, do ativo, relacionados às contas patrimoniais. Então, o normal é que você vai ter uma conta patrimonial lá onde você vai controlar os seus aluguéis, né, os seus arrendamentos, talvez separados por tipo de aluguel, imóvel, veículo, máquina e tal, né, mas enfim. Aí aqui eu vou parametrizar as contas que eu vou usar. Então, para o arrendamento mercantil, a conta, certo? Então, o leasing financeiro é a conta onde vai contabilizar o meu passivo relacionado àquele contrato. E a conta de saldo imobilizado padrão, onde vai o meu ativo. Então, contas que eu preciso parametrizar, né? Leasing financeiro, deixa eu pegar aqui um cenário que tenha... Então, aqui, nesse aqui, fiscal corrente. Então, eu tenho o leasing financeiro, que vão onde vai ser o lançamento de saldos de curto prazo,
e leasing financeiro de longo prazo, onde vai o saldo de longo prazo. Lembra que eu falei lá quando eu estava fazendo na apresentação que eu controlo curto prazo até 12 meses e longo prazo até o final do contrato. Então aqui eu parametrizo as contas de curto e de longo prazo. E aí eu uso também a conta de saldo imobilizado, né, para onde vai ser feito o lançamento, né, na parte do ativo. Aqui são as contas de passivo. Isso eu tenho leasing financeiro de curto e longo prazo e eu tenho encargos financeiros, onde eu vou controlar os encargos. Também essa finalidade aqui para as contas de curto prazo e essa finalidade aqui para as contas de longo prazo. Aí eu tenho também, todo mês eu vou pagar o aluguel, então eu vou estar amortizando os encargos relativos àquele pagamento. Aí eu uso a finalidade de amortização de encargos de leasing. Que aí normalmente vai ter a conta de despesa relacionada àqueles encargos. A outra finalidade que eu uso também é a finalidade de implantação de leasing quando eu tenho integração com contas a pagar. Então, se lá naquele parâmetro, lá no tipo de cálculo eu digo que eu gero apropriações por contas a pagar, eu vou usar essa finalidade aqui para ser a conta transitória de integração com contas a pagar. Certo? Aí tem uma planilha que tá relacionada a um daqueles links da documentação, o primeiro link da documentação onde explica todo o processo, né, que é onde tem toda a documentação, toda a parte de contabilização, como que faz a contabilização desse processo. Isso está lá na documentação, naqueles links que eu mostrei na apresentação, que depois vai ser disponibilizado para você, para quem estiver assistindo, né? Então eu tenho aqui toda a parte de contabilização, como que quais as contas que utiliza, né, para cada tipo de movimentação, para a implantação, do imobilizado, dos encargos, quando você vai calcular, imobilizado, encargos, quando você vai fazer a baixa. Então ele diz assim, qual a finalidade contábil e qual conta que usa para cada movimentação. Aí ainda tem um controle separado aqui se tem residual ou se não tem residual informado, né? Então tem uma grade contábil. Quando você usa o parâmetro de integração com contas a pagar, quando você controla os pagamentos aqui pelo ativo, gera os títulos pelo ativo, e tem também toda a grade contábil, que tem algumas mudanças, né, quando o parâmetro está desmarcado. Vocês podem ver que quando o parâmetro está desmarcado, aqui essa é com parâmetro, ele gera mais apropriações. Está vendo aqui que ele gera, se a gente comparar, ele tem menos linhas de apropriação. Por quê? Porque as outras apropriações, quando é sem parâmetro, são controladas lá pelo recebimento ou pelo contas a pagar mesmo. Ok? Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, senão a gente vai acabar gastando muito tempo para explicar cada um, né? Mas aqui na planilha está exatamente a origem de cada conta, né? Qual a finalidade contábil, se é a conta débito, conta crédito, para cada movimentação que ele vai realizar, cada registro de cálculo que ele vai realizar, cada apropriação contábil que está relacionada ao registro de cálculo, tem a origem aqui das contas, né? Conforme os parâmetros que foram marcados lá. E essa planilha está vinculada à documentação, um daqueles links da documentação que eu coloquei ali. Certo? Então aqui a gente vai informar. Alguma dúvida? Gilmar, será que tu poderia explicar novamente a parte de gerar ou não apropriação em um tipo de cálculo? É assim, porque quando eu gero um título por contas a pagar a partir do ativo, eu tenho que contabilizar aquele título aqui dentro do ativo, para fazer a baixa relativa à parte do imobilizado daquele bem que eu estou alugando. Então aí aqui, esse parâmetro que está lá no tipo de cálculo, fechei aqui, né? Esse parâmetro aqui, né? Então, quer dizer assim, o controle da implantação, que seria relativo, da implantação do título, né? Quando eu implanto o título, eu preciso contabilizar numa conta de despesa contra uma conta de implantação do título, né? Que é a conta de saldo do fornecedor lá. Então, eu preciso, quando eu gero o título por aqui, eu preciso ter uma grade contábil, né? E essa grade contábil eu gero lá no registro de cálculo da apropriação, da apropriação lá no ativo fixo. Então, se eu gero os títulos por aqui, eu vou estar contabilizando a implantação do título dentro do meu ativo,
Lá vai ter uma apropriação contábil que vai controlar esse pagamento, a implantação desse título, certo? Se eu não marco esse parâmetro, quer dizer, eu não vou gerar os títulos aqui pelo ativo, eu não vou controlar os títulos aqui dentro pelo ativo, certo? Eu vou controlar pelo contas a pagar, ou pelo contas a pagar, vamos supor. Então, essa contabilização está direto lá no contas a pagar. Aí, isso que vai refletir aqui, ó, se eu, nessa grade contábil aqui, se eu tenho o parâmetro, ó, eu gero aqui na parte do cálculo do imobilizado, ó, 2 apropriações. E nos encargos eu gero 4 apropriações, que é a baixa é a amortização e a baixa do saldo de leasing, do saldo que eu implantei lá de leasing. E sem o parâmetro, eu gero só a parte da amortização. Tá vendo? Então, na verdade, muda essa parte aí. A grande maioria dos clientes que a gente tem atendido utilizam com o parâmetro marcado. Teve alguns lá no início que pediram para não ter esse parâmetro, mas a grande maioria usa com o parâmetro marcado. Gera os títulos aqui pelo módulo de ativo fixo. Então, isso é que diferencia, é as apropriações contábeis que ele vai gerar. Consegui me fazer entender? Sim, obrigada. Tá, beleza. Tá, então aí vimos todos os cadastros, as parametrizações, né? Aí agora a gente vai, então, para realmente a parte onde vai fazer o registro e as movimentações relacionadas, né? Então a gente cadastrou lá, então a gente vai fazer o registro do contrato. Deixa eu fechar aqui. Então aqui é o... Contrato de... Então aqui eu vou registrar o contrato, né? Então, só para a gente entender, eu vou fazer aqui um rapidinho, né? E a gente vai vendo como é que... Então eu cadastrei lá o arrendador, né? Eu vou informar o arrendador aqui, o código do contrato. Aí aqui ele vai dizer a forma de imobilização, né? Isso aqui é meio padrão, né? Porque assim, desde o início do contrato eu vou estar imobilizando esse bem. Então a forma de imobilização é início do contrato. Tudo isso, esses detalhes estão na documentação lá, né? E aí aqui a gente criou uma modalidade específica para o IFRS 16. Então, informando o IFRS 16, ele já fixa algumas coisas que têm que ser fixos conforme esse tipo de controle, né? Aí eu vou dizer a data do início do contrato. Aí término de contrato não tem, cancelamento não tem, qual que é o arrendatário. Então o arrendador é o dono do imóvel lá, o arrendatário é o meu estabelecimento aqui. Uma descrição, se eu quiser colocar para esse contrato, né? Qual que é a moeda. Aí aqui tem uma situação já que, caráter específica, já que surgiu também quando a gente começou a desenvolver. Normalmente você faz um contrato de aluguel, vamos supor, de 60 meses. 60 meses, R$1.000 por mês eu vou pagar, certo? Então são 60 parcelas de R$1.000. Mas aí algum cliente diz assim, não, mas eu fiz um contrato de 60 meses, mas as primeiras 6 parcelas eu vou pagar só 500. Depois as outras eu vou pagar 1.000. Então a gente criou esse conceito aqui de parcelas diferentes. Então, se ele marca aqui dizendo que as parcelas são diferentes, ele vai aqui abrir essa telinha para informar o valor da parcela e quantas parcelas de cada valor. Então, vamos supor, eu tenho aqui sequência 1, o valor da parcela de 500, 6 parcelas. Sequência 2, o valor da parcela de 1.000, 54 parcelas. Então, eu tenho as mesmas 60 parcelas, só que eu fixei o valor delas, né, para um número X de parcelas, certo? Não sei se é muito comum usar ou não, mas teve mais de um cliente que pediu, então a gente abriu essa possibilidade, certo? Então, aí, se eu digo assim, se eu não digo, não marco esse valor, parcela de diferença, eu vou dizer aqui, quantas parcelas tem? Aí eu vou dizer, são 60. Aí aqui, lembra que eu falei lá que eu preciso calcular o valor presente do contrato, né? Então aqui eu vou informar a taxa de juros que está
implícita ali no contrato. Às vezes não é uma coisa que está explícita ali, mas você tem que definir uma taxa de juros. Sei lá, vamos botar aqui 0,5. Então aqui eu vou, aí informo o valor, aí informando o valor ele já calcula, ó, 60 mil, com a taxa de juros de 5, o valor presente, ele usa a fórmula padrão lá de cálculo do valor presente, né? Ele vai trazer aqui, eu não vou entrar em detalhes desse cálculo agora, mas o programa está embutido a regra de cálculo lá. Então ele diz quanto que é a base lease, que seria o valor do imobilizado, que vai lá para o meu bem, e qual que é o valor de encargo para esse valor de 60 mil aqui em 60 meses. E também não sei se tem muitos clientes que controlam esse valor residual, na verdade que eu lembro foi um cliente só que pediu para controlar o valor residual, mas eu posso, né, registrar o valor residual, que é aquele valor que eu vou, uma possível despesa que eu vou ter no final do contrato quando eu for devolver o bem para o dono, né? Então aqui eu vou informar, eu posso, vamos supor, eu vou informar aqui 10% do valor. Aí ele também calcula o valor presente desse valor residual, né, e registra ali. E aqui que eu vou informar o tipo de cálculo que eu comentei lá. Então eu vou informar esse IFRS 16, que é aquele que a gente tinha lá. Então eu implantei o contrato. Informei os valores, ele já calculou o valor presente do total do contrato, né? Aí quando eu vou dar OK aqui, ele vai calcular as apropriações, os valores mensais, porque para os valores mensais eu também preciso calcular o valor presente e os encargos. Aí aqui ele pode fazer num cenário específico, se ele deixar em branco vai fazer para todos, né? Aí depende de como o cliente queira controlar, se ele quer controlar em todos os cenários que ele usa ou só num específico. Qual que é o dia do vencimento? Normalmente ele está relacionado ao dia um mês depois do início do contrato, né? E aqui também tem uma particularidade que é o seguinte, teve clientes que pediram assim, normalmente eu implanto o contrato hoje, eu vou pagar o aluguel daqui a um mês, né? Então vai ser sempre no mês seguinte. Aí o cliente disse, não, mas eu quero já implantar e já começar a pagar nesse mesmo mês. Aí ele tem esse parâmetro aqui. Se ele marcar esse parâmetro, vai gerar a parcela já com vencimento de 1º de janeiro e não 1º de fevereiro, que seria o mais comum, né? Como eu implantei aqui como início 1/1, ele vai, dessa forma que está aqui, ele vai gerar a parcela para 1º de fevereiro, o primeiro vencimento, né? Se marcar esse parâmetro, ele vai gerar para 1º de janeiro. Aí depende de como a empresa queira usar isso, né? O mais comum é não marcar esse parâmetro e aí aqui agora, então, ele vai estar gerando, ó, então ele gerou todas as apropriações, né, com valor de pagamento de R$1.000, que é 60 mil em 60 meses, né, e separou entre imobilizado e encargos. Então, a soma disso tudo aqui, né, dessas 60 parcelas imobilizado e as 60 parcelas em encargo, tem que dar os 60 mil. O imobilizado vai dar os 51 mil e o encargo vai dar 8 mil. E a mesma coisa ele faz para o residual. Também calculo do residual. E aí tem a regra de cálculo do valor presente, ela é um pouco diferente, porque no caso do valor principal do contrato, dos 60 mil, como eu tenho um pagamento mensal, pode ver que varia aqui o imobilizado e o encargo, né? Porque como eu estou pagando, cada vez mais eu pago um valor maior de imobilizado. Só que do residual eu não pago nada, eu só vou gastar ter esse desembolso lá no final do contrato. Então por isso que podem ver que aqui está fixo, né? A base residual é sempre a mesma, o que varia são os encargos. Aí no final também vai fechar, mas isso é conceito, né, de cálculo de valor presente, como não tem desembolso, né, então não tem a variação. Então agora eu implantei o contrato, está pronto aqui para eu fazer a imobilização agora do bem relacionado a esse contrato. Gilmar, uma pergunta. Quando eu faço essa implantação, se eu precisar, no meio do contrato, passou, sei lá, uns 5 meses, mudar essas parcelas ou implantar novas, é possível fazer isso num contrato assim já cadastrado? O que é possível é fazer o reajuste do contrato. Agora, mudar o número de parcelas, acrescentar valor, isso não é possível. O que eu posso fazer é o reajuste, que daí eu tenho esse botão aqui, essa calculadora aqui, né, onde eu vou reajustar. Mas ainda, como eu não implantei o bem, eu não posso fazer o reajuste, né? Como eu só implantei o contrato, não tenho o bem vinculado, ele não deixa eu calcular o reajuste. Mas vamos supor, você implantou o contrato, daqui a 6 meses você vai ter um reajuste.
devido à pandemia, aí o aluguel agora está muito caro, quero baixar o aluguel. Ele já está vinculado a um bem, já veio calculando por 6 meses, vem aqui, faz o reajuste. O reajuste pode ser negativo, pode ser para reduzir o valor do contrato, o valor do pagamento mensal, né? O mais comum é que seja positivo, mas dependendo de como está a situação econômica, né, pode ser que seja negativo. Então, não é possível acrescentar valor, acrescentar parcelas, isso não. O que pode é reajustar, para mais ou para menos. Ok, obrigada. Beleza? Tá, então aqui nós implantamos o contrato. Agora a gente vai implantar o bem relacionado àquele contrato. Então aqui nesse contrato, aqui vocês viram que eu informei o valor do contrato e o valor residual. Aí eu vou registrar um bem aqui, daí é o registro padrão, né? Aí numa conta lá que eu vou controlar. Aí o normal, né, que assim, né, o bem, ele vai ter a taxa de depreciação, porque daí dentro do ativo ele tem o controle normal ali, ele vai depreciar ou amortizar, depende do tipo de bem que você está alugando, né, acho que o mais normal é você alugar bens físicos que vão ter depreciação, né, mas tanto faz, depreciação ou amortização, né, então ele vai ter o controle conforme o normal é que ele tem assim, se o contrato é de 60 meses, o bem vai depreciar em 5 anos, certo? Aí aqui nos parâmetros de cálculo, né, o ideal é que eu informe um prazo, né, de 20%. Né? Então, anual aqui de 20%, que é o prazo de depreciação, que é o prazo do contrato, né, então vai depreciar em 5 anos. Aí aqui na parte aí eu informei os dados do bem, aqui na parte do físicos, eu vou vincular aquele contrato de aluguel que eu fiz lá, de leasing. Então eu vou informar o arrendador e vou informar o contrato. Aí aqui eu vou informar os valores. Aí como eu vinculei ao contrato, ele já me sugeriu aqui o valor imobilizado daquele contrato, que é a soma aqui do base leasing mais a soma do base residual. Porque como ele tem valor residual, eu tenho que imobilizar os dois. Isso é da norma, né? Por definição da norma lá do IFRS 16, que se eu informo o valor residual, eu tenho que imobilizar isso também. Apesar que eu não vou fazer pagamento relativo a esse residual durante o transcorrer do contrato, né? Mas ele vai para o meio imobilizado. Então ele já sugere aqui o valor do contrato conforme lá. Se não tivesse residual, seria só os 51 mil. Notem que os encargos não estão aqui. Eles vão aparecer só depois na contabilização. Aí implantei aqui. Isso aqui é só uma mensagem padrão. Então, registrei o bem. Aí se eu for lá na consulta do bem, né? Aí que a gente vai... Na consulta aqui, daí... Tá meio demorado aqui, só um pouquinho. Enquanto abre aí, Gilmar, uma outra pergunta. Se existe algum tratamento no sistema para os termos aditivos, né? Quando eu tenho um contrato e faço essa renegociação, essa revisão do contrato, se existe algum controle desses aditivos? Tá, mas aí eu precisaria entender um pouco mais, porque esse aditivo não é um reajuste, eu fiz um incremento no contrato, seria isso? Emerson? Porque assim, se for isso que eu estou pensando, eu fiz um contrato de 60 meses no valor de 60 mil, agora não, mas não é mais 60 mil, agora, depois de um ano, agora aumentou o valor base do contrato, sei lá, em mais 20 mil, independente de reajuste ou não, né? Aí isso não tem, o produto não tem, até na verdade, agora, nessa semana passada, eu estava conversando com um cliente aí ele falou que talvez tenha essa necessidade aí, mas hoje o produto não está preparado para isso.
Ah, legal. A única forma de ter uma alteração de valor seria através do reajuste, que poderia ser para mais ou para menos, mas não assim, agora eu vou incrementar, ou vou aumentar o prazo, ou vou reduzir o prazo. Isso hoje o produto não controla ainda. Ok. Ok? Tá, então vamos aqui só consultar o bem agora, para daí mostrar lá onde é que foi, como que ficou a implantação, né? Então ele gerou a implantação ali, com o valor original com só da parte do imobilizado, né? Aí ele vai gerar lá no registro de cálculo a parte contábil. Então aqui vocês podem ver que tem 4 apropriações contábeis. 2 que são relativas ao imobilizado, separando em curto e longo prazo. Então aqui é a parte de curto prazo do imobilizado, longo prazo do imobilizado. Curto prazo dos encargos, que daí aqui foi o que eu falei, que ele fez o lançamento dos encargos, que só aparece aqui a nível de apropriação. Então ele separou aqui encargo de curto prazo e encargo de longo prazo. Ó, encargos financeiros de leasing, aqui, encargos financeiros de leasing longo prazo. Então ele separa, né, a implantação. Então contabilizou a implantação daquele bem, separando entre curto e longo prazo, imobilizado e encargos. Então a partir daqui daí eu posso começar a movimentar aquele contrato, né? Eu já vinculei o bem, então ele já tem todo o efeito contábil, né? Eu posso daí então começar a fazer as movimentações. Aí, o mais comum, né, desse processo aí é o quê? Agora eu iria gerar os títulos por contas a pagar, né? Então, ou pelo menos o primeiro título, né? Aí depende, né, de como que a empresa quer controlar, né? Tem cliente que gera título mês a mês, tem cliente que gera todos os títulos de uma vez só, vai tudo por contas a pagar. Então, aí depende muito do processo de cada um, né? Então, aqui no contrato, daí eu tenho essa opção aqui, ó, gerar títulos por contas a pagar. Aí aqui eu vou informar para qual estabelecimento que eu vou gerar, não, é o estabelecimento vinculado ao arrendatário, né, que eu comentei lá, no cadastro do arrendatário está o estabelecimento, então é esse estabelecimento aí. Aí uma unidade de negócio, que daí no contas a pagar eu preciso de unidade de negócio para estar gerando o título, né, eu posso, tipo de fluxo para poder integrar com o fluxo de caixa essa movimentação, né, são parâmetros necessários para a implantação do título, qual que é a espécie de documento, a série do documento. Aí aqui que eu vou dizer, até quando que eu vou gerar os títulos? Né, se eu quero, porque o primeiro título ali que a gente viu, ele vence 1º de fevereiro de 2020, com base nesse contrato que eu implantei. Então eu posso gerar títulos até só o primeiro título, aí todo mês eu teria que fazer a geração, né? Ou eu posso gerar todos, eu posso gerar até, sei lá, 1/6 de 2020. E aqui a data de transação dos títulos que eu vou gerar. Então, eu vou gerar os títulos, eu tenho que ter lá no lote de implantação, né, eu vou ter que ter a data de transação. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 1/2 de 2020, que é a data do primeiro título, né. E aqui também tem outro parâmetro que surgiu por necessidade, um cliente disse que tinha enfim, o que esse cliente falou? Ah, não, que eu devo controlar o meu pagamento, quer dizer, a contabilização da minha despesa de aluguel, que é o valor do aluguel, ela tem que ser por competência. Ou seja, eu tenho um aluguel que ele é referente ao mês de junho, agora que a gente está. Eu tenho um aluguel que é referente ao mês de junho. Contabilmente, eu tenho que contabilizar essa despesa no mês de junho, competência. Mas o pagamento é por caixa, é só no mês seguinte. Então ele disse, não, eu preciso fazer dessa forma. E o produto todo, quando a gente desenvolveu, ele estava preparado para contabilizar e pagar no mesmo mês, conforme a data de pagamento da apropriação, essa data aqui. Aí surgiu a necessidade, aí o que a gente fez? A gente criou esse parâmetro aqui. Então, assim, se ele quer controlar o lançamento contábil das apropriações por competência, que é no mês de junho, mais pagar o aluguel só no mês de julho, então, lá na implantação do contrato, quando eu gerar as apropriações, eu digo que eu vou gerar as apropriações por mês da implantação do contrato. Então, eu implantei o contrato com o 1º de janeiro, ele vai gerar as apropriações já para partir de janeiro. E aqui no contas a pagar, daí eu vou contabilizar por competência. E aqui, para gerar os títulos por contas a pagar, eu marco que o vencimento é para o mês seguinte ao da apropriação. Então, a apropriação ficou em janeiro, contabilizei em janeiro, competência. E gero o título para fevereiro. E aí pago o título só depois que eu
porque eu usei o imóvel, né? Eu usei o imóvel por um mês, né? E paguei o título no mês seguinte. Então, esse parâmetro serve para isso. Aí ele está combinado, né? Está casado com aquele parâmetro lá da implantação do contrato. Então, aí depende de como que a empresa quer fazer, né? Se ela gera as apropriações sempre para o mês seguinte, implantou o contrato de janeiro, as apropriações para fevereiro, quando ela for gerar os títulos por contas a pagar, ela não marca esse parâmetro. Aí, se ela fizer o contrário, ela marca para gerar as apropriações já na data da implantação, aí ela vem aqui e marca esse parâmetro. Ok? Então, e aqui eu vou estar gerando títulos lá por contas a pagar. Se tiver alguma dúvida aí, eu posso tentar dar mais alguma explicada aí, mas também isso tudo está na documentação, depois se vocês olharem naqueles links da documentação lá, está tudo explicando todo esse conceito aí que eu falei. Ó, daí como eu mandei gerar só até junho, ele gerou os títulos lá no contas a pagar, né? A implantação dos títulos lá para contas a pagar, né? E ele já mostra aqui quais títulos que ele gerou. Se a gente for lá no contas a pagar, a gente vai achar um desses títulos aí. Só para nós vermos aqui, né? O título se gerou realmente. Fornecedor. Também. Então está aqui o título, né, gerado no valor de R$1.000, que é o valor do pagamento. Aí para cá, aí aqui no contas a pagar, não, na verdade ele pega o valor do pagamento lá, né, não, independente de base imobilizado, base em encargos, né, ele pega o valor do pagamento, que é o valor que eu realmente tenho que pagar para o dono do bem, né. Então gerou os títulos. Aí depois o que que eu tenho, né, como processo aqui que eu vou fazer, que é o normal, né. Depois que eu... Opa, é aqui, ativo. Aí aqui na tarefa eu tenho o cálculo das apropriações mensais, ó, cálculo da apropriação de leasing. Então, todo mês eu vou fazer o fechamento do meu ativo, né? Eu vou calcular a depreciação, vou fazer toda a movimentação necessária, cálculos necessários para eu fechar o meu patrimônio. E um dos processos para quem tem contratos de arrendamento, de aluguel, é fazer o cálculo das apropriações de leasing, que é através desse programa aqui. Aí aqui eu vou informar, né, o contrato, ou os contratos, aí eu posso ter, normalmente a empresa faz de tudo ao mesmo tempo, né? Mas aqui eu vou fazer só desse ali que eu cadastrei só para... Né? Aí até quando? Então eu vou calcular só de fevereiro aqui, que é a primeira parcela. Aí calculou aqui, né? Aí a gente consegue ver lá no bem, daí... Isso aqui eu vou fechar... Vou fechar daí aqui no bem, ele gerou as apropriações. Aí aqui ele está separando o que é encargo e o que é imobilizado. Certo? Aí tudo respeitando conforme essa planilha de contabilização que eu falei aqui, né? Como a gente está lá com o parâmetro, ele vai gerar os lançamentos conforme essa né, parte de cálculo aqui. Então, e aqui estão as apropriações relacionadas. Aí aqui eu tenho a baixa dos encargos, a baixa de imobilizado e eu tenho também a transferência do longo para o curto prazo. Então, cada apropriação, né, daí ela vai estar descrevendo aqui os encargos financeiros, ó, encargo curto prazo, longo para o curto prazo. Opa, aqui já foi para a última, ele está meio... Ó, longo para o curto prazo. E a parte da amortização. Porque daí só para um detalhezinho, né, lá na parte de encargos eu tenho a conta débito e a conta crédito. Por isso que ele gerou dois lançamentos aqui, ó. Dois lançamentos transferindo do encargo do longo para o curto prazo. Que é um para conta débito e outro para conta crédito.
Então, o cálculo ele vai fazer isso, ele vai apropriar o valor correspondente àquele mês, a parte de encargos e a parte de imobilizado. Aqui a gente vê o registro de encargos e aí tem o registro do imobilizado. Aí ele está fazendo a amortização, né? E está fazendo a transferência do longo para o curto prazo. Ok? Então eu fiz, calculei, daí assim, esse é um processo que ele vai ocorrer mês a mês, né? Se não acontecer nada de diferente com o contrato, vai calcular até o final das 60 parcelas lá, vai rodar esse cálculo aqui. Existe, aí assim, depois você vai pelo módulo, depois que você fez toda a parte de cálculo, de movimentações, baixas, tudo que tem no ativo, você vai contabilizar. Aí a contabilização é pelo processo padrão mesmo, roda o programa de contabilização do ativo, ele vai levar junto toda a parte que é relativa aos contratos. Ele contabiliza a depreciação, movimentações e tal, e a parte das apropriações relativas aos contratos. Aí se você, tipo, eu calculei, mas tinha algum problema, não era isso, tal. Enquanto não está contabilizado, você pode excluir o cálculo. Então existe uma rotina aqui para excluir o cálculo. Só que daí é o conceito padrão, né, daqui dos controles ativos. Se já está contabilizado, ele não deixa excluir. Mas uma vez que não esteja contabilizado, você vem aqui, 2 de 20. Aí você exclui aqui o cálculo daquelas apropriações. Aí se você voltar aqui na consulta do bem, pode ver que sumiu aqui o registro de cálculo daquelas apropriações, porque eu excluí, né? Mas isso é só para mostrar que tem, né? Que você, enquanto não está contabilizado, ou se você por algum outro motivo contabilizou, mas está errado, exclui o OT lá contábil, né? Desmarca aqui no ativo como contabilizado e você consegue excluir o cálculo, ajustar o que tiver que ajustar, algum parâmetro de alguma conta tal, consegue fazer de novo. Aí, beleza, então calculamos, agora o que a gente pode fazer, né? Aí aqui no contrato, eu vou fazer o cálculo de novo só para mostrar aqui um processo, né? Deixa eu calcular aqui. Onde é que está o contrato? Aqui. Não. Cálculo da apropriação, vou calcular de novo só para ele gerar as apropriações ali. Tá, gerou de novo. Agora eu, tipo assim, eu vou mostrar aqui como é que... só deixa eu mostrar uma coisa rapidinho aqui na manutenção do contrato. Eu mostrei aqui a implantação manual do contrato, né? Não é aqui. Aqui está. Aqui. Não, eu mostrei a implantação manual do contrato, mas também eu posso... tipo assim, vou começar a usar agora, eu tenho 100 contratos que eu quero implantar tudo de uma vez só. Existe uma rotina aqui para você importar. Então você cria um arquivo conforme esse layout que está aqui, né? Tem um layout de importação com todas as informações que precisa para você registrar. Você pode criar um arquivo com esse layout aqui e importar todos de uma vez só. É um facilitador. E se você também tiver parcelas diferentes, como pode ter em algum momento lá, em contrato, como eu expliquei, então você tem um facilitador para você importar tudo de uma vez. Vou implantar 1000 contratos, não quero digitar um a um. Você vem aqui, cria um arquivo com todos eles e importa. Tá, mas aí então eu calculei, né? Vamos pegar esse contrato aqui. Ó, você pode ver que aquela apropriação que eu calculei, ela está marcada aqui como apropriada, certo? Aí agora eu vou reajustar o meu contrato. Tipo, no exemplo aqui eu vou fazer depois de um mês só o reajuste, mas o normal é que passou 12 meses e tal, né? Aí tem a rotina para fazer o reajuste do contrato. Aí aqui eu posso também calcular ou excluir. Eu calculei um reajuste, mas não era bem aquilo, então até que não tenha movimentação, não tenha cálculo, tal, eu posso excluir aquele reajuste. E aqui também no reajuste eu tenho a possibilidade de informar parcelas diferentes. Como eu tenho na implantação, no reajuste também. Eu vou reajustar, mas como a situação não está tal, as primeiras eu vou pagar menos, ou vou pagar mais, enfim, aí
Aí é questão de negociação, né? Aí se eu não informo a parcela diferente, eu digo qual que é a data do reajuste. Então, vamos supor, você calculou, aquilo que já está calculado não sofre reajuste. O reajuste pressupõe sempre parcelas, apropriações que ainda não foram calculadas, que, com aquele flagzinho aqui, né, de apropriado. Então, quando você vai reajustar, sempre tem que ser com uma data posterior à última calculada, a última apropriada aqui. Então, eu vou reajustar a partir de 1 de março aqui. Então, eu vou colocar lá, sei lá, 1 de 3 de 2020. Quanto que é o reajuste? Ah, é 10%. Qual que é o cenário? O cenário, normalmente, se está em branco ali, o cenário das apropriações, ele vai ser em branco. Se eu tinha um cenário específico, vai ser naquele cenário. E aí eu tenho a taxa de juros do contrato aqui, que é 0,5. Aqui no reajuste, posso querer informar uma taxa diferente, ou posso deixar mesmo. Então, ele já sugere a taxa que tem no contrato, né, e pode ser alterado ou não. Aí ele calculou o reajuste. Então, qual que é o efeito que ele vai fazer vai ter nesse momento? Ele vai gerar aqui nas apropriações uma sequência de incorporação. Então, a sequência 0 é relativa à implantação do contrato. E a sequência 1 é relativa ao reajuste. Então, ele gerou a partir de 1 de 3, que era a primeira apropriação não calculada ainda, né? A primeira sequência não calculada, ele gerou o reajuste de R$100, que é 10% sobre os 1.000. Também separando entre curto e longo prazo. Curto e longo prazo, não, desculpe, entre imobilizado e despesa, em encargos aqui. Percebam que na parte de residual ele não fez nada. Por quê? Porque o reajuste, o residual não é alguma coisa que eu vou pagar. O reajuste só tem efeito sobre o valor que eu vou pagar para o meu fornecedor, o locador lá. Então ele só vai ter efeito aqui na parte base do contrato padrão, sem considerar o residual. Então ele gerou todas as apropriações até o final do contrato, né? Separando entre encargos imobilizados. Aí ele gera também uma tabela de controle para saber qual foi os... Lembra que eu falei que tem uma consulta lá, né, de contrato, que é o FAS 213? Aqui é o consulto do contrato. Então nessa consulta aqui eu tenho, né, o contrato, qual é o bem relacionado, todas as minhas apropriações, aqui, né, ele já tem aqui e tem aqui a tabela de reajuste. Então aqui ele mostra qual é a data do reajuste, qual que é a sequência de incorporação, qual foi a taxa, qual é o valor anterior da parcela, o novo valor, a taxa de juros, a taxa foi a mesma aqui, né? Aí aqui ele vê qual que é a base da incorporação e o encargo da incorporação, e o total que ele gerou, né? Então, isso aqui no contrato. E lá no bem, daí na consulta do bem aqui, ele vai ter gerado uma incorporação para esse bem, uma incorporação por adição. Então, no valor total do reajuste. Então, ele adicionou ao meu imobilizado, a esse bem aí que estava no meu imobilizado, o valor correspondente ao reajuste. Aí depois eu vou calcular, né? E aí as contabilizações são as mesmas. Também tem curto e longo prazo, né? Usando as mesmas contas, né? Ele vai fazer a contabilização da mesma forma que ele fez na implantação padrão. Aí se eu calcular aqui o meu contrato, aí até março agora, né? Que aí já tem o reajuste. Como tem a sequência 0 e a sequência 1, ele gerou 2 registros, como se ele... Aí ele vai ter o cálculo aqui da sequência 0, imobilizado em cargo, e da incorporação imobilizada em cargo. As mesmas apropriações que ele tem no cálculo normal, né? Na sequência 0 e na incorporação, os registros de apropriação são os mesmos. Certo? Seguindo as mesmas contas contábeis parametrizadas lá para a parte de cálculo, conforme está aqui na planilha, né? Então, aí, como eu falei, depende se tem o parâmetro ou não. Sem o parâmetro, a diferença é que ele gera menos apropriações, conforme eu expliquei lá. Eu acho que devido ao tempo aqui, talvez não consiga demonstrar isso, mas o conceito é o mesmo. Ele só vai ter menos apropriação. Aí, beleza. O que a gente... Dúvidas? Gilmar, nesse processo de reajuste, eu preciso reajustar contrato a contrato? Ou existe alguma rotina que ele faça isso
para todos os contratos ou uma faixa de contratos? Pois é, na verdade, hoje ela está fixa, faixa por contrato a contrato, ela não existe um programa de faixa. Já até teve solicitação, mas ainda a gente não teve tempo hábil para desenvolver a rotina de reajuste por faixa de contrato, né? Até está aqui no nosso backlog, mas ainda não teve tempo. O princípio hoje é 1 a 1, contrato a contrato. Ok. Obrigada. Valeu. Tá, então o que a gente vimos, né? Depois do cálculo, exclusão de cálculo, reajuste, importação, fazer, né, a baixa desse contrato. Uma outra rotina que eu tenho, né, eu posso baixar o contrato. Ah, uma coisa que eu até queria mostrar aqui, deixa eu ver se... É que lembra que eu falei que tem clientes que controlam pelo contas a pagar, né, a implantação do título. Ou pelo recebimento, lá, que vem a nota do recebimento e chega no contas a pagar, né. Aí foi criado agora, vou tentar demonstrar aqui a PB 704. Só para mostrar, não vou mostrar lá pelo recebimento, mas na documentação lá dessa integração tem lá como que faz pelo recebimento. Mas basicamente, quando eu estou registrando a nota, eu vinculo aquela nota a um contrato de leasing. E a mesma coisa aqui no contas a pagar. Eu vou registrar um contrato, um título aqui, sei lá, 1 de 3 de 20. De 4 de 20. Vou registrar o título aqui no contas a pagar para aquele fornecedor lá do... Agora que vem a dificuldade. Aí aqui, quando eu estou implantando com o título, né, eu posso vincular esse título ao contrato de leasing. Então, eu posso dizer que esse cara aqui está vinculado àquele contrato que eu implantei lá, 20, 6, 5, 10. Então, só para mostrar, né, que aqui na implantação do título, eu posso vincular o título ao contrato de leasing que eu tenho lá no ativo fixo. Beleza? E a mesma coisa pode ser feita lá no recebimento. Eu implanto a nota, eu posso vincular a nota ao contrato. Também tem um espaço lá para ser digitada o contrato para fazer o vínculo. E aí tem mais um outro conceito que também foi um cliente que pediu só essa situação, né, que daí influencia aqui no título. Deixa eu mostrar aqui, né, que vai ter a mesma influência se for pelo título ou pelo recebimento. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. PB 222. Qual foi esse? Tá, então eu implantei esse título aqui, né? Lá que eu vinculei ao contrato de leasing. Não gerou o que eu queria que tivesse gerado aqui. Eu acho que é só numa situação. Ah, tá, eu sei o que é. É porque lá aquele tipo de cálculo que eu usei nesse contrato, ele tá para
que está toda a integração com contas a pagar é feita pelo ativo e não pelo contas a pagar ou pelo recebimento. É que daí o que foi criado, né? Foi criado um parâmetro aqui no contas a pagar. Deixa eu mostrar aqui só para ficar registrado. Os cadastros, conta contábil, grupo de fornecedor. Porque daí qual que é essa situação que eu queria falar, né? Teve um cliente que disse assim, não, eu faço o meu controle, mas como o meu fornecedor, a minha conta que eu uso como conta de leasing financeiro, a mesma conta do fornecedor, quando eu calculo a minha despesa lá pelo contrato, ele usa a mesma conta de saldo de fornecedor e a mesma conta de despesa. Então, se eu implanto um título lá pelo recebimento ou pelo contas a pagar, ele vai duplicar o lançamento no fornecedor e na despesa. Daí ele disse, não, eu preciso ter uma forma de reduzir para não duplicar esse negócio. Aí a gente criou aqui nas contas, ó, a gente criou a conta redutora de fornecedor e redutora de despesa de aluguel. Para quê? Daí o que ele faz? Ele cria uma conta redutora. Então vai entrar o lançamento de implantação lá no contas a pagar e no mesmo momento ele já vai jogar aquele lançamento, tanto de saldo quanto da despesa, por uma conta redutora, para tornar sem efeito o lançamento da implantação do título. Eu queria ter demonstrado ali, mas como eu acabei usando um tipo de cálculo que não tinha situação, daí não apareceu o lançamento. Mas basicamente é isso. Foi um único cliente que pediu isso, não sei se mais algum cliente ainda vai usar ou não, ou tem usado, mas que conversou com a gente foi um único cliente. Ele faz o controle só pelo ativo, mas ele usa as mesmas contas contábeis para leasing financeiro, como que a mesma conta de saldo de fornecedor. E a de despesa também. Conta de encargos é a mesma conta de despesa. Aí, quando ele faz o lançamento da implantação do título, duplica aquele valor lá no contas a pagar. Aí, o que ele faz? Ele criou essas redutoras para tornar sem efeito. Não sei se consegui me fazer entender, mas basicamente é isso. Eu não sei se tem algum cliente aí que vai usar, mas foi essa necessidade que esse cliente teve lá. Tá, eu só queria mostrar essa partezinha aí que não é muito usada, mas pode acontecer, né? Então também está documentado isso, tem um daqueles itens da documentação lá que é a parte da integração com o recebimento. Tá, travou aqui minha tela. Só queria mostrar ali para vocês verem, mas travou aqui. Quando voltar, daí eu mostro. Aí depois, aí a próxima etapa que que eu vou mostrar seria a parte do cancelamento do contrato, que seria a baixa do bem, né? Opa. Ó, então aqui, né, só para mostrar, estão todos aqueles links que eu falei lá. Então aí daí aqui tem um título, uma parte que é a entrada pelo recebimento. Aí aqui nessa parte aqui, que fala do tratamento das redutoras e tem explicando essa parte que eu comentei ali. Ok, não consegui fazer a demonstração, mas basicamente isso, ele vai gerar um lançamento, lançando na redutora o mesmo valor que ele implantou na despesa e no saldo. Beleza? Então aí agora tá, a gente fez todo o processo de implantação, de reajuste, de cálculo, verificou lá as apropriações, agora a gente vai fazer a baixa do contrato. E a baixa do contrato daí é pela baixa de bem normal. Vou fazer a baixa do bem. Aí também lá na documentação da baixa, naquele link ali, tem uma documentação específica da baixa, o cancelamento de contrato. Aí a gente convencionou, né, porque a gente precisava definir alguns parâmetros para... E aí, assim, a gente definiu assim, quando vai baixar o contrato, a baixa é 100%. Não tem como, eu não vou devolver parte do imóvel ou parte de um bem, vou devolver o bem inteiro. Então a gente vem aqui, cria uma regra de baixa, e aí a baixa, como eu falei, é do bem todo, né? E sempre por percentual e por inutilização. Então baixa de 100% por inutilização. Aí quando que eu vou baixar? A data da baixa, tal, né? Ó, e aí ele tem os controles. Se eu tenho a apropriação que ainda não foi calculada, eu não dei, então eu quero baixar no dia 3/4, mas eu tenho a apropriação do dia 1º/4 que eu não calculei. Então ele não deixa fazer a baixa. Eu tenho que ter tudo calculado até a data da baixa. Então eu vou botar aqui a data da baixa, 15/3.
Aí ele deixou fazer, né? Então a baixa do contrato é bem tranquila. Eu venho aqui, informo, eu venho que eu quero baixar, só que daí, conforme determina sempre por percentual, sempre 100%, e sempre por inutilização. Ó, ele fez a baixa e aqui ele deu uma mensagem que foram excluídos os títulos relacionados. Ok, então ele baixou e tinha os títulos que eu tinha gerado lá no contas a pagar, né? Ele foi lá e excluiu aqueles títulos. Aí se a gente for vir consultar o contrato aqui, tem muita coisa aberta aqui. Então a gente for vir aqui no contrato, ele vai estar como data de cancelamento, ó. Ó, eu baixei o bem dia 15 e ele cancelou esse contrato ali. Então esse contrato, quando eu for calcular, ele não vai mais ser calculado, ele fez a baixa do bem lá, né? Na consulta do bem aqui, ele vai ter o registro de baixa. Então ele baixa o imobilizado, baixa a depreciação, porque ele faz as baixas normais que ele baixava, né? Então ele vai baixar também os valores relativos ao leasing. Então aqui ele vai baixar o que tinha de saldo de curto prazo, o que tinha de saldo de longo prazo. Aí também assim, né? Eu já tinha, esse é um conceito também que é um conceito mais contábil, né? Talvez eu não tenha toda a propriedade para explicar aqui, porque eu não sou contador, né? Mas assim, eu já tinha pago parte do 2 meses de aluguel lá, que eu já tinha calculado. Eu tinha calculado janeiro, fevereiro e março, né? Então ali eu já teve uma despesa embutida, né? Que é esses R$ 558 aqui. Aí esse valor aqui, então ele baixa todo o saldo de encargos, todo o saldo imobilizado, mais aquela despesa que eu já tive, mas como eu estou devolvendo, né? Ela ficou meio... Então, até foi um cliente que solicitou, disse que contabilmente precisava fazer isso, então ele gera um lançamento aqui que a gente trata como ganho e perda de baixa leasing. Lá nos parâmetros de contabilização tem uma conta, a gente parametriza uma conta que é justamente para ser usada na baixa. Quando ele faz a baixa, ele vai buscar aquela conta lá para lançar aqueles encargos que eu já paguei e que eu não vou mais ser ressarcido, porque eu já paguei, né, paguei 2 meses de aluguel, já foi para despesa, já foi lá, né, então ele só joga ali como ganho e perda, é uma conta de, acho que de resultado lá que vai receber esse lançamento aí. Então ele baixou aqui, normal, fez a mesma, baixou para o saldo total do contrato e baixou para o saldo da incorporação 1, que foram os valores que, com base no reajuste que foi feito. Então, com isso a gente passou, aí o que ele, eu já mostrei ali a consulta, né, do contrato, que eu consigo ver as informações das apropriações, ver o bem relacionado, ver a parte dos reajustes, né, para ter um histórico, qual foi o percentual que eu usei, para ver se calculou correto, se não calculou, né. E daí também tem o relatório, só que mostra as informações padrões aqui, né, do contrato. Aí o que eu posso mostrar? Apropriações, bens, os reajustes, se eu quero só ver contratos cancelados ou não. Aí eu posso exportar para uma planilha também os valores. Né? É bem... Ele vai gerar as informações daquele contrato ali, ou dos contratos que eu quiser emitir, né? Então, é bem tranquilo, gera todas as apropriações, lá dele tem a zero, o reajuste, né, o valor, separando entre encargo e imobilizado, se já está apropriado sim ou não.
E aqui esse contrato foi cancelado em algum lugar aqui, ele deve ter a data do cancelamento. Aqui a data de cancelamento, 15/3. Então, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pergunta a mais para fazer aí, que eu puder ajudar a responder, estou à disposição. Então vamos lá, Gilmar, tem algumas aqui que eu não queria te interromper, mas uma pergunta de como fazer a integração do imposto de renda para a pessoa física. Então, essa parte aí a gente não está controlando aqui dentro do módulo. Eu entendo que isso você faria lá no contas a pagar, tipo, você, na hora que você, ou se você gerou o título implantado aqui pelo ativo, ele não vai com as informações de imposto, mas na hora que você for pagar o título, você consegue vincular o IR lá no pagamento, lá no contas a pagar, né, na rotina de pagamento, fazer a vinculação. Só que daí isso só é possível fazer quando você for fazer a baixa, porque na implantação a gente não mandou essa informação. Então a gente não tem esse controle aqui, o controle seria feito lá pelo contas a pagar no momento da baixa do título. Ok. Outra pergunta, temos um processo de crédito de PIS e COFINS, que no momento do pagamento de um contrato IFRS 16, temos direito ao crédito. O RP vai controlar isso? Olha, a gente hoje já tem o controle de crédito PIS e COFINS, né, que você pode fazer dentro do ativo de todos os bens, você já pode controlar o crédito PIS e COFINS, é só você parametrizar lá nos bens, né? Ou você controla o PIS e COFINS pela depreciação ou pelo número de parcelas, o crédito PIS e COFINS parcelado. Então, eu já teve um outro cliente que fez essa pergunta um tempo atrás, e pela análise que a gente fez aqui, qualquer uma dessas formas já atende, porque você já vai ter, você só parametrizar no bem, ou que está vinculado àquele contrato, que você se quer se acreditar, ou pela depreciação, ou pelo crédito parcelado. Então, se você vai lá para acredita PIS/COFINS pela depreciação, quando calcular a depreciação daquele bem, ele vai fazer o controle do crédito. Ou se for parcelado, a mesma coisa, né? Então, eu teria que dar uma olhada, né, se dessa forma não atende, porque isso eu respondi para um outro cliente e eu não tive objeções nenhuma. Ele não teve, a princípio, aceitou que dessa forma atende a necessidade, né? Então, Legal. quem fez a pergunta teria que dar uma olhada para ver se realmente vai atender, mas me parece que sim. Até uma outra coisa que eu verifiquei na norma é que o crédito é sobre o imobilizado só, sobre a parte do valor presente, né? Só a parte que vai imobilizar, a parte dos encargos não controla crédito. Então, se você tem esse valor lá no bem, lá na implantação, como valor original, né? Então você consegue se creditar pela depreciação ali. Entendi. Uma última pergunta aqui é se eu tenho lá na importação de contratos, né, como tem deixa eu ver, existe a forma de importação de contratos, se a funcionalidade de inclusão dos bens vinculados ao leasing, né, ele pode ocorrer a partir do programa de importação de bens, que é do produto padrão. Pode ocorrer, sim, porque lá na importação de bens, você pode vincular um contrato de leasing lá no arquivo de importação que você está criando para importar os bens, você pode definir o contrato de leasing lá que ele está vinculado. Tá. E aí só que aí você lá no arquivo você vai ter que informar certinho só o valor presente do contrato, né, relacionado àquele bem, né, como o valor original do bem, né. Mas os controles depois ele vai fazer da mesma forma. Ok. Ele vai gerar os registros, as apropriações, da mesma forma que se você estivesse fazendo pela implantação padrão lá de tela, né? Ok. Eu acho que foram todas as perguntas. Alguém teria mais alguma dúvida? Eu acho que é isso, então, Gilmar. É isso. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Desculpa alguma coisa que não ficou bem claro, mas a intenção foi apresentar tudo que fosse possível para esclarecer tudo aí. Coloca aquele PPT lá de contato no final. Se eles tiverem mais algumas dúvidas, eles podem encaminhar para o meu, né, e-mail ou abrir um ticket mais apropriado até. Tá aqui, ó. Então aqui tem o meu e-mail, o telefone, qualquer dúvida que tiver aí,
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí e até uma próxima oportunidade.